Essa videoaula é para você que está se preparando para o vestibular UNIT 2024.1. Eu separei 5 questões inéditas, todas elas seguindo a linha de pensamento da Bankstrix, 4 objetivas e uma discursiva, para que você possa revisar aqui os pontos mais importantes e aumentar as suas chances de aprovação. Esse arquivo você encontra na nossa comunidade VIP do Telegram, eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo, beleza? Mas vamos deixar de papo e vamos para o que interessa. Vamos para as questões. Bom, essas questões que nós vamos resolver agora, eu tomei como base as estatísticas da Bankstrix dos últimos 10 anos de provas. Então é realmente com aquilo que costuma cair com mais frequência. Então nós temos aqui 2 questões de mecânica, uma questão de ótica, uma questão de termologia e uma questão de eletricidade. Então vamos começar aí resolvendo essa questão de cinemática. Questão de número 1. Uma ambulância desloca-se entre 2 hospitais por uma pista plana e retilínea. Sabe-se que, durante os primeiros 40 segundos, ela parte do repouso com aceleração de módulo 0,8 metros por segundo ao quadrado, mantendo a velocidade constante durante 1 minuto. Em seguida, a ambulância sofre uma desaceleração de módulo igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado até parar. Com base nos conhecimentos de mecânica, a distância que a ambulância desde o instante inicial até parar é igual aproximadamente em quilômetros a. Bom, toda questão que você pegar envolvendo movimentos, a primeira coisa que você precisa saber é quais são os tipos de movimentos. Porque assim, não dá para você resolver uma questão de movimento uniforme com as equações do movimento uniformemente variado. Porque cada movimento tem as suas ferramentas. E a gente pode verificar aqui nessa questão que existem 3 movimentos diferentes. Perceba que a ambulância, inicialmente, ela parte do repouso e durante os primeiros 40 segundos, ela tem uma aceleração de 0,8 metros por segundo ao quadrado. O que é que isso significa? Que a velocidade da ambulância vai aumentar nesse primeiro momento. Então a gente tem um movimento uniformemente variado. Só que aí depois a ambulância mantém a velocidade. E aí a gente passa a ter um outro movimento que é um movimento uniforme. E por fim, a ambulância desacelera até parar. E aí a gente tem um outro movimento que é uniformemente variado, retardado. Com base nos conhecimentos de mecânica, qual é a distância que essa ambulância percorre para sair de um hospital para outro? Bom, como eu tenho 3 movimentos diferentes, não dá para você fazer de uma vez só. Até porque, como eu disse agora há pouco, cada movimento tem suas equações. Então existem aqui algumas formas de resolver essa questão. Eu vou resolver de uma forma que não é tão comum. Eu vou construir um gráfico velocidade versus tempo e a área desse gráfico vai me dar o deslocamento. Como assim, fininho? Presta atenção. Vamos colocar aqui no papel o gráfico velocidade versus tempo e vamos colocar também nesse gráfico os 3 movimentos que estão acontecendo aí com a ambulância. Então eu vou representar aqui o meu eixo vertical como sendo a velocidade em metros por segundo e o meu eixo horizontal que está aqui representando os valores de tempo. Então a ambulância parte do repouso, velocidade inicial igual a 0, aumenta a velocidade nos 40 segundos iniciais. Depois ela mantém a velocidade durante 1 minuto, depois ela diminui a velocidade até parar. Então, como a gente aprende na cinemática, num gráfico velocidade versus tempo, que é um gráfico produto, que a gente aprende assim, o deslocamento é numericamente igual à área. Então, se eu descobrir qual é a área desse gráfico aqui, ó, que é um trapézio, eu consigo descobrir qual é o deslocamento. Mas o detalhe é que para a gente calcular a área do trapézio, a gente precisa desses pontos. Quais são esses valores para a partir daí a gente fazer o cálculo da área? Bom, vamos calcular. Ó, no primeiro momento, a questão está falando que a ambulância leva 40 segundos para acelerar. Então, nesse primeiro instante do movimento acelerado, eu já sei que esse tempo é de 40 segundos. Depois, a ambulância mantém a velocidade por 1 minuto. Então, 1 minuto são 60 segundos. Então, nesse segundo trecho, ela vai levar 60 segundos. Só que aqui, como a gente já está no instante 40, com mais 60 segundos, a gente vai parar aqui no instante 100, né? Então, finalzinho aqui, ó, do trecho de velocidade constante, 100 segundos. Então, de 40 para 100, 1 minuto, 60 segundos. E aí a gente vai precisar descobrir que ponto é esse aqui, ó. Que instante é esse que ele para? E também vamos precisar descobrir qual é essa velocidade que ele chega após acelerar no início do movimento. Então, vamos descobrir isso como? Bom, primeiro, a gente vai pegar aqui esse primeiro trecho, que é um trecho de movimento uniformemente variado acelerado. E aí, como a questão diz que a ambulância parte do repouso, velocidade inicial igual a 0, me diz também que a aceleração dela é 0,8 metros por segundo ao quadrado e me diz qual é o tempo. Então, com esses elementos, eu consigo descobrir qual é a velocidade final, que é esse pontinho que você está vendo aqui, ó.
a velocidade final do primeiro trecho, beleza? Qual é a equação que eu vou utilizar, fininho? Dentro das 3 principais equações do movimento uniformemente variado. Bom, eu vou utilizar a famosa equação vermes voadores atacam a Terra. Ou, se você preferir, vermes voadores. Você voltou, mas agora é tarde. Então, a velocidade final é o que a gente quer, a velocidade inicial é 0, a aceleração é 0,8 e o tempo é 40 segundos. Bom, fazendo essas continhas, a gente vai encontrar uma velocidade final para esse primeiro trecho como sendo de 32 metros por segundo. Então, esse ponto aqui ó, do gráfico, eu já descobri. Aí essa velocidade se mantém, e aí quando chegar no terceiro trecho, que a ambulância começar a retardar, a gente vai precisar descobrir qual é o tempo com que ela para, né? Ela retarda e para. Então eu vou apagar aqui o que a gente fez do primeiro trecho e vou analisar agora os dados que eu tenho do terceiro trecho. E desse terceiro trecho aqui, ó, quais são os dados que nós temos? Nós temos a velocidade inicial, que é 32. Nós temos a velocidade final, que é 0, porque a ambulância vai parar. Nós temos a desaceleração, note que ele deu aqui na questão 0,5 metros por segundo ao quadrado, só que como é uma desaceleração, a gente tem que colocar o sinal negativo. Então vai ficar menos 0,5 metros por segundo ao quadrado. E daí a gente consegue, com esses elementos, encontrar o valor do tempo. Eu vou utilizar a mesma equação para esse terceiro trecho. Ó. Vermes voadores atacam a Terra. E aí, como eu tenho a velocidade final que é 0, tenho a velocidade inicial que é 32, tenho a aceleração que é menos 0,5, eu descubro o tempo desse terceiro trecho. Então vai ficar assim, ó, o tempo do terceiro trecho vai ser 32 dividido por 0,5. E quanto é 32 dividido por 0,5? Isso vai dar 64 segundos. Então veja, nesse terceiro trecho, a ambulância levou 64 segundos para parar. Só que qual é o valor que eu tenho que colocar aqui no gráfico? Eu tenho que colocar 164, porque nesse instante aqui a gente já está nos 100 segundos. Com mais 64, então 164. Beleza, então eu já preenchi todos os elementos do gráfico. E agora o que é que eu faço? Bom, aí como eu falei, num gráfico velocidade versus tempo, a área desse gráfico me dá o deslocamento. Então posso te dar uma sugestão? Quando você se deparar com uma questão que envolve mais de um movimento, e a questão te pedir, por exemplo, a distância em linha reta ou o deslocamento, você pode construir um gráfico que aí vai ficar mais rápido de você encontrar a resposta. Pronto, feito isso, vamos então calcular a área total desse gráfico aqui, ó, que é um trapézio. E essa área vai me dar o valor do deslocamento. Então anote aí no seu caderno, o ΔS ele é numericamente igual à área sempre que o gráfico for velocidade versus tempo. No curso de física completo, aqui na nossa plataforma, eu ensino isso. Como é que a gente faz para calcular essa área, por que a área é o deslocamento, todos esses detalhes. Mas aqui, para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai seguindo, beleza? É só uma revisão. Então, o deslocamento ΔS vai ser a área do trapézio, que é a base maior, mais a base menor vezes a altura, dividido por 2. Então, a base maior desse trapézio, ó, lembrando que as bases são paralelas, é 164. A base menor do trapézio, 60, que é de 40 para 100. E a altura, 32. Pronto, vamos pegar esses valores e substituir aqui. 164 mais 60 vezes 32 dividido por 2. Então, esse deslocamento vai ser quanto? De aproximadamente 3.600 metros. Eu já coloquei o valor aproximado porque a questão quer o resultado aproximado, tá? Só que não tem essa resposta porque a questão quer o valor em quilômetros e a gente encontrou em metros. Então, tirando 3 casas aqui, isso vai dar aproximadamente 3,6 quilômetros e, portanto, o gabarito é a letra E. Qual é a outra maneira, Fininho, de fazer essa questão? A outra maneira é você separar os 3 movimentos, encontrar a distância do primeiro movimento, movimento uniformemente variado, encontrar a distância do segundo movimento, que é o movimento uniforme, e encontrar a distância do terceiro movimento, que é o movimento uniformemente variado. E depois somar as 3, tá? Então essa é uma outra forma. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui na descrição desse vídeo, que eu mando aqui uma mensagem para poder esclarecer melhor, beleza? Vamos para a questão de número 2. Profissionais voluntários de uma sociedade de ajuda comunitária utilizam um guindaste para levantar peso durante uma operação de salvamento. Após um acidente com vítimas soterradas sob os escombros, sabendo-se que o guindaste tem rendimento de 30% e que ergue uma carga
de 150 quilos a uma altura de 1,25 metros, no intervalo de 5 segundos, e admitindo-se o módulo da aceleração da gravidade local 10 metros por segundo ao quadrado, é correto afirmar. Então vamos analisar aqui item por item. Item A, o trabalho da força-peso na subida é trabalho motor. Pera aí, gente, como é que nós calculamos o trabalho realizado pela força-peso? É dado pelo produto da massa, pela gravidade e pela altura. Só que o trabalho de uma força, independente de ser da força-peso, da força elástica, de uma força resultante, ele pode ser positivo ou negativo. Quando é que o trabalho é positivo? O trabalho é positivo quando a força que está realizando o trabalho é favorável ao deslocamento, ou seja, ela está no mesmo sentido do deslocamento. Esse trabalho é chamado de trabalho motor. No entanto, quando a força que realiza trabalho se opõe ao deslocamento, esse trabalho é negativo e é chamado de trabalho resistente. Então vamos lá, né? Se a carga está sendo erguida, então vamos desenhar aqui uma carga, ó, significa dizer que ela está se deslocando para cima. Só que a gente sabe que a força-peso é uma força que está sempre orientada para onde? Para baixo, para o centro da Terra. Então, quando um objeto sobe, o trabalho realizado pela força-peso é um trabalho resistente. Se o objeto estivesse descendo, a proposição estaria verdadeira, porque aí o deslocamento estaria no mesmo sentido da força-peso, o que não é o caso. Portanto, o item A é falso. Vamos para o item B. A potência total do guindaste é 1,25 kW. Bom, como é que a gente faz para calcular a potência? A potência é a energia sobre o tempo. A energia que faz com que essa carga consiga ser erguida, ela pode ser calculada em função do trabalho, até porque o trabalho é uma forma de energia. Então, é o trabalho do peso dividido pelo tempo. Então, fininho, vamos calcular aqui o trabalho do peso? Vamos lá. O trabalho do peso é mgh. E aí a gente tem a massa da carga, que é 150 quilos, a gravidade, que é 10, e a altura, que é 1,25. Bom, se a gente fizer essas continhas aí, quanto é que nós vamos encontrar? Vamos achar um trabalho igual a 1.875 joules. Mas note que a questão não está pedindo o trabalho, ela está pedindo a potência. Então, a gente vai calcular a potência. A potência vai ser igual ao trabalho, que é 1.875, dividido pelo tempo que ele deu, ó, 5 segundos. Beleza. Se nós fizermos aqui esse cálculo, vamos encontrar uma potência igual a 375 watts, que é o mesmo que 0,375 kilowatts. Só que aí é que está o detalhe. A questão, ela está querendo a potência total. E essa potência que nós encontramos é a potência útil, é a potência efetiva. Ué, Fininho, mas como é que eu vou saber se essa potência que a gente calculou é a útil ou é a total? É simples, a gente calculou uma potência com base no que realmente está acontecendo. A carga de 150 quilos foi erguida durante 5 segundos, então a gente está trabalhando com os valores reais, com o que realmente aconteceu, ou seja, com o que de fato a máquina utilizou. Então, essa potência calculada é a potência útil, mas ele não quer a potência útil, ele quer a potência total. E aí, como é que a gente faz para descobrir a potência total? Bom, note que a questão deu aqui, ó, o rendimento da máquina, 30%. E a gente aprende dentro da mecânica clássica que o rendimento, que eu vou chamar aqui de Ni, é a potência útil, PU, sobre a potência total. Uma outra maneira de você responder essa questão seria fazer uma regra de 3. Então, 0,375, que é o útil, está para 30%, assim como 100% está para a potência total x. Você vai encontrar o mesmo resultado, tá? Eu vou utilizar aqui a fórmula porque é mais rápida. Então, vai ficar 30%, que é 0,3, é igual a potência útil, 0,375, dividido pela potência total. Então, se a gente fizer essa conta, a gente vai encontrar uma potência total igual a 1,25 kW. Então, de fato, essa é a proposição verdadeira. Mas vamos analisar as outras. A energia utilizada pelo guindaste para levantar a carga é 2 kJ. Bom, que energia é essa? Essa energia é o próprio trabalho. Como eu falei para você no item anterior, o trabalho é uma forma de energia. E como nós já calculamos, ó, vamos voltar aqui um pouquinho,
quanto é que é o trabalho realizado aqui, ó, pela força-peso em módulo? 1.875 joules. Então, na verdade, se a gente for transformar para quilojoules, 1.875, quanto é que vai dar? 1,875 kJ. Ele está dizendo que é 2 kJ. Então a proposição é falsa. D. A potência utilizada pelo guindaste para erguer a carga é de 0,375 kW. Bom, a gente já calculou no item B, nós vimos que a potência útil é de 0,375 kW. Então a proposição é falsa. E o item E. A tensão do cabo de aço que levanta a carga com velocidade constante é maior que 1.500 newtons. Então, vamos fazer aqui mais uma vez o desenho? Então, nós temos aqui a carga, nós temos aqui uma força que ergue a carga, tá? Que é a força de tração. Essa carga está sendo erguida por um fio. Só que, além da força de tração, a gente tem também aqui a força-peso. E aí, o que muita gente pode pensar? Bom, filhinho, eu vou primeiro calcular o peso. Peso é o produto da massa pela gravidade. A questão deu a massa, que é 150, deu a gravidade, que é 10, e daí a gente descobre que o peso é 1.500 newtons. Então, fininho, para que a carga seja erguida, a tração, que é a força que está orientada para cima, não tem que ser maior que a força-peso? Bom, neste caso aqui não. Sabe por quê? Porque a questão trouxe uma informação muito importante. Ela diz que a velocidade da carga é constante. Olha que perigo, gente! Velocidade constante significa o quê, fininho? Velocidade constante significa aceleração igual a zero. E como a gente aprende na segunda lei de Newton que força resultante é igual a massa vezes a aceleração, cara, se a aceleração é zero, a força resultante tem que ser zero. E para a força resultante ser zero, a tensão e a força-peso vão precisar se equilibrar. Ou seja, elas precisam ter os mesmos valores. Então a proposição é falsa. Agora, se ele dissesse que a carga está subindo aceleradamente, aí eu concordo. A força de tensão é maior do que a força-peso. Mas com velocidade constante isso não acontece. Beleza? Então, se liga nisso aí que pega muita gente pelo pé. Vamos agora para a questão de número 3. Um médico oftalmologista prescreveu para um paciente portador de hipermetropia lentes convergência de 2 dioptrias, mais conhecida como lente de 2 graus. Com base na prescrição médica e nos conhecimentos de ótica geométrica, é correto afirmar que essas lentes devem ser... Bom, vamos aproveitar aqui para a gente dar uma revisada nas duas principais ametropias da visão. Então vamos lá, nós temos aqui a miopia. A pessoa que é míope, ela vê bem de perto ou vê bem de longe? O míope vê bem de perto. Então ele não tem problema com ponto próximo, ele tem problema com ponto remoto, porque o míope não vê bem de longe. Então, para corrigir a miopia, é necessário a utilização de lentes divergentes, que são lentes que, quando imersas no ar, apresentam bordas grossas. E toda lente que é divergente é uma lente que tem distância focal negativa e, portanto, é uma lente que vai ter vergência negativa. Depois eu vou explicar o porquê, tá? Agora, a pessoa que é portador de uma hipermetropia é exatamente o contrário. Porque quem tem hipermetropia é a pessoa que vê bem de longe, ela não vê bem de perto. Quando você vê uma pessoa pegando um livro ou um jornal e afastando para ler, essa pessoa provavelmente ela é hipermétrope. E para o hipermétrope, a lente corretora tem que ser convergente. Então vamos colocar aqui para lembrar. Convergentes são as lentes corretoras da hipermetropia. Só que toda lente convergente tem a distância focal positiva e, portanto, uma vergência positiva. Explica melhor isso, fininho? Fácil. A vergência de uma lente, que é a capacidade de uma lente em desviar os raios após a refração, é calculada como sendo 1 sobre f, ou seja, a vergência é o inverso da distância focal. E é a vergência que a gente calcula aqui com a unidade de dioptria ou grau. Então, quando a vergência de uma lente é positiva, é porque a distância focal é positiva. Quando a vergência for negativa, é porque a distância focal é negativa. Quer ver? Imagina que você chega, por exemplo, no oftalmologista e ele te passa uma receita. Vamos colocar aqui no canto direito do vídeo. Ó. Na receita tem assim, OD e OE. Aí OD tem assim, ó, menos 2DI e OE menos 1DI. O que isso significa? Isso significa que essa pessoa, para o olho direito dela, ela vai precisar de uma lente corretora
de 2 graus negativa, divergência negativa. E lente divergência negativa é lente divergente, ou seja, é para corrigir miopia. Então, no olho esquerdo, ela também vai precisar de uma lente divergência negativa, ou seja, uma lente divergente, convergência de menos 1 DI. Então, esse DI, essa dioptria, é o que a gente chama de grau da lente, beleza? Show! Aí ele está dizendo ó, que a divergência é de 12 dioptrias. Então, vamos calcular agora a distância focal. Então, vai ficar assim, ó. 2, que é a divergência, é igual a 1 sobre f, e, portanto, a distância focal vai ser 1 sobre 2, que é o mesmo que 0,5 metro. Por quê? Porque quando uma questão traz a divergência em dioptria, ele está trabalhando dentro do Sistema Internacional de Unidades. Então, a dioptria é o inverso do metro. Só que a questão não traz a resposta da distância focal em metros, ela traz em centímetros. Então, a gente transforma 50 centímetros. Então, vamos lá? Bora. Então, qual é o tipo de lente que essa pessoa vai ter que utilizar? Se é hipermétrope, essa pessoa vai precisar utilizar lentes convergentes. E qual é a distância focal dessa lente? 50 centímetros. Por isso que a opção verdadeira é a letra D de dado. Convergentes com distância focal igual a 50 centímetros. Vamos agora para a questão de número 4, uma questão de circuitos elétricos. A figura representa um circuito elétrico constituído por uma fonte de tensão contínua, um amperímetro, um voltímetro, 4 lâmpadas idênticas, cada uma com resistência elétrica R e fios de ligação. Sabendo-se que o voltímetro marca uma tensão V, a análise da figura associada aos conhecimentos de eletricidade permite afirmar que... Bom, primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui nesse circuito elétrico. O circuito elétrico é o caminho percorrido por uma corrente. Então, nós temos aqui um gerador, pode ser uma pilha, uma bateria. A corrente elétrica vai sair daqui, de onde está o apontador a laser, vai chegar aqui, ela vai encontrar um nó, que é um ponto de divisão. Então, essa corrente vai se dividir. Uma parte dela vai descer, passando pela lâmpada L1, e a outra parte vai passar pelas lâmpadas L2, L3 e L4. Depois elas vão se encontrar aqui e voltam como corrente total para a fonte, e assim continua todo o processo. Então veja que nós temos aqui um circuito misto. Um circuito onde as lâmpadas L2, L3 e L4 estão com o mesmo caminho, ou seja, vão ser percorridas pela mesma corrente. Então essas 3 lâmpadas estão em série. Só que esse conjunto de lâmpadas aqui, ó, que estão em série, esse conjunto está em paralelo com a lâmpada L1. Então é por isso que a gente tem aí um circuito misto, beleza? Vamos analisar item por item. Item A. Todas as lâmpadas estão associadas em série. Bom, somente as lâmpadas 2, 3 e 4. Fininho, lembra aí, quando é que 2 ou mais dispositivos estão associados em série? Quando eles são percorridos pela mesma corrente. Ou seja, quando não tem ponto de divisão de corrente. Então veja que a corrente que passar pela lâmpada L2 vai ser a mesma que vai passar pela lâmpada L3 e pela lâmpada L4. Mas eu não posso dizer que todas estão em série porque tem a lâmpada L1, que não está em série com as outras. Então o item A é falso. Item B. Todas as lâmpadas estão submetidas a uma DDP igual a V. Bom, para que todas as lâmpadas estejam submetidas à mesma tensão, é necessário que esse circuito inteiro esteja com dispositivos associados em paralelo. Porque lâmpadas ou resistores associadas em paralelo é quando elas têm a mesma DDP. E a gente já sabe que esse circuito aqui não é um circuito em paralelo, é um circuito misto. E, portanto, o item B também não merece a nossa confiança. Vamos agora para o item C. O brilho da lâmpada L1 é menor do que o brilho das lâmpadas L2, L3 e L4. A primeira coisa que você precisa saber é o que é que define o brilho de uma lâmpada. Numa associação de dispositivos elétricos, o que vai definir o brilho é o valor da potência. Quem dissipar maior potência é quem vai estar brilhando mais. Mas, Fininho, como é que eu faço para descobrir qual é a lâmpada que vai ter maior potência? Aí você tem que prestar atenção no seguinte, ó. Numa associação em série, a lâmpada que tiver maior potência é aquela lâmpada que vai ter maior resistência. Só que numa associação em paralelo é o contrário. A lâmpada que tem maior potência é aquela que vai ter menor resistência. Eu explico isso no curso de Física completo com detalhes e também nas nossas revisões.
Já estamos nos aproximando aí, vamos ter o Hackeando a Baiana, vamos ter também o Hackeando o Enem, aí eu vou explicar com mais detalhes. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou te dar uma explicação assim mais rápida. Existem 3 maneiras básicas de calcular a potência com base nos elementos de um circuito. A potência ela pode ser calculada em função da DDP e da corrente. Ela pode ser calculada em função da resistência e da corrente. E ela pode ser calculada em função da DDP e da resistência. O que acontece? Sempre que você quiser estabelecer uma relação de proporcionalidade, você precisa identificar qual é o elemento que é constante. Então, numa associação em série, o que é constante? É a corrente. Então, eu posso utilizar para fins de cálculo qualquer uma das 3 e vou encontrar o mesmo valor de potência. Mas para fins de proporção, eu tenho que analisar qual é o elemento que é constante. Então, numa associação em série, é a corrente que é constante. E aí a potência e a resistência, elas estão no mesmo nível, então são diretamente proporcionais. Então é por isso que eu digo que numa associação em série, quanto maior a resistência, maior a potência. Agora, numa associação em paralelo, o que é constante não é a corrente, é a DDP. E daí, a potência e a resistência, por estarem em níveis diferentes, elas são inversamente proporcionais. Então, como é que a gente vai saber qual é a lâmpada que vai brilhar mais? Bom, preste atenção aqui que eu vou dividir esse circuito misto num circuito em paralelo. Essas 3 lâmpadas juntas, elas estão em paralelo com L1. Então, a resistência equivalente dessa parte do circuito está em paralelo com L1. Então, veja, se você somar as resistências aqui, ó, porque numa associação em série a resistência equivalente é dada pela soma, então nessa malha você vai ter 3R de resistência. Então só nessa malha a gente vai ter 3R. E na lâmpada L1, R. Então dessas 2 malhas, qual é a que tem maior resistência? Bom, a que tem maior resistência é o conjunto das 3 lâmpadas. Então, como essas 2 malhas estão em paralelo, se tem maior resistência, vai ter menor potência. Se tiver menor resistência, vai ter maior potência. Então, dessas 2 malhas, qual é a que tem menor resistência? É a lâmpada L1. E, portanto, se ela tem menor resistência, ela vai brilhar mais. Agora eu vou te mostrar isso de uma forma diferente. Vou te mostrar na prática um simulador que a gente tem aqui. Dá uma olhadinha. Pronto, agora nós temos aqui um circuito que é exatamente o que está na questão. 3 lâmpadas associadas em série e esse conjunto associado em paralelo com esta outra lâmpada aqui, que é a lâmpada L1. Então eu vou fechar aqui a chave, a corrente vai passar e olha o que vai acontecer aí com o brilho das lâmpadas, ó. Então a gente percebe, ó, que essa lâmpada aqui, que é a lâmpada L1, ela está brilhando mais. Como eu disse, se essa lâmpada está associada em paralelo com as outras 3, né, com o conjunto das outras 3, então ela tem menor resistência e, portanto, ela vai brilhar mais. Então fica ligado nisso aí, tá? Vamos então para o item D. A intensidade da corrente I registrada no amperímetro é igual a 4V sobre R. Bom, vamos primeiro identificar o amperímetro. O amperímetro está localizado aqui, ó, que é quando a corrente sai da fonte. Então, o amperímetro vai estar registrando a corrente total. Para a gente descobrir qual é a corrente total, a gente precisa da resistência total, que é a resistência equivalente, e da DDP total, que eu vou chamar aqui de DDP-U, a DDP da fonte. Então, a gente aprende na eletrodinâmica que a resistência é a DDP sobre a intensidade da corrente. Então, essa resistência vai ser a resistência total, que a gente chama de resistência equivalente. Como é que a gente acha a resistência equivalente? Primeiro, a gente vai fazer aqui, ó, a resistência equivalente desse ramo, onde essas 3 lâmpadas estão em série, como cada uma tem uma resistência R, e a gente aprende que na associação em série a resistência equivalente é dada pela soma, então a gente vai ter aqui nesse ramo 3R. Só que esse ramo 3R está em paralelo com esta outra lâmpada aqui, que é a lâmpada L1, que tem resistência R. E aí, na associação em paralelo, quando a gente tem 2 dispositivos, a gente faz produto pela soma para achar a resistência equivalente. Então, essa resistência equivalente aqui, eu vou fazer aqui nesse cantinho, vai ficar o produto pela soma, que é 3R vezes R sobre 3R mais R. Pronto, se a gente fizer essas continhas aí, a gente vai encontrar, ó, 3R ao quadrado sobre 4R, e, portanto, simplificando um R de cima com R de baixo, a gente vai ter que essa resistência equivalente aí, ó, é 3R sobre 4. Então, vamos substituir aqui na fórmula. 3R
sobre 4. Só que quem é essa DDP total em função da DDP que está aqui entre os terminais da lâmpada L3? Bom, aí a gente vai pensar assim, né? Numa associação em paralelo, a DDP é a mesma. Então, dá uma olhadinha aqui. Eu vou voltar aqui para o circuito, deixa eu apagar aqui para ficar melhor da gente estar trabalhando. Se essa DDP aqui ó, é a DDP U, então numa associação em paralelo, ó, aqui vai ser U, e essas três lâmpadas aqui vão estar submetidas também a uma DDP U. Só que a gente aprende que na associação em série, a DDP total é a soma das DDPs. Então, para que esse ramo aqui tenha todo ele uma DDP U, então cada lâmpada dessa vai estar submetida a uma DDP U sobre 3. Porque U sobre 3 mais U sobre 3 mais U sobre 3 dá U. Então, U sobre 3 vai ser a leitura desse voltímetro, que está entre os terminais da lâmpada L3. Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, vamos apagar isso aqui que a gente não vai usar mais, e vamos calcular aí essa DDP total em função da DDP V. Então, aqui, ó, olhando só para essa malha, vamos apagar tudo aqui, ó. Então, esse aparelho, ele está submetido a uma DDP U sobre 3, que é igual a V. E, portanto, U sobre 3 é igual a V, então a gente pode dizer que U é igual a 3V. Então, no lugar do U, a gente vai colocar em função do V, que vai dar 3V dividido por I. Eu posso cortar o 3 daqui com 3 de cá, e daí eu vou descobrir que a corrente elétrica total em função de V é 4V dividido por R. E, portanto, o item D é o verdadeiro. Vamos analisar o item E. Todas as lâmpadas são percorridas por uma corrente elétrica de mesma intensidade. Essa proposição é falsa. Como eu já disse, é um circuito misto, então a corrente elétrica ela vai chegar aqui nesse nó, ela vai se dividir. E, portanto, está aí a questão de número 4. E para finalizar, a gente vai resolver agora a questão discursiva. Eu vou fazer só no modo rascunho, tá? Não vou fazer no modo folha de respostas, até para o vídeo não ficar muito longo. Mas se você quer saber qual é o padrão que você deve colocar na folha de respostas para garantir 100% da questão discursiva, então vai lá na comunidade do Telegram, o link está aqui na descrição desse vídeo. Lá eu tenho alguns modelos, inclusive modelos da própria Bankstrix, beleza? Então vamos para a questão. Para aquecer a água que será colocada em uma bolsa térmica, usada no tratamento de um paciente, utilizou-se um aquecedor elétrico de imersão mergulhado em um recipiente contendo 1 litro de água a 20 graus Celsius. Desprezando-se as perdas de calor, considerando-se o calor específico da água igual a 4,2 joules por grama grau Celsius, sabendo-se que a água tem densidade 1 grama por centímetros cúbicos e atingiu a temperatura de 60 graus Celsius no intervalo de 8 minutos. Primeiro item, estime em calorias a quantidade de calor lançada pelo aquecedor elétrico, considerando que uma caloria é igual a 4 joules. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, quando a água receber calor por parte do aquecedor, o que vai acontecer com a água? Ela vai mudar a temperatura ou ela vai mudar o estado físico? Ela vai mudar a temperatura. E sempre que uma substância muda a temperatura, esse calor que ela está recebendo ou que ela está liberando é chamado de calor sensível. E é esse calor que a gente precisa calcular. Então, a quantidade de calor sensível é calculada como, fininho? Aí eu brinco com os alunos e digo assim, né, que o calor sensível é o Q macete. É o produto da massa pelo calor específico pela variação de temperatura. Então, note, a massa de água nós temos indiretamente, porque quando a questão diz que existe 1 litro de água no recipiente, mas diz que a densidade é 1 grama por centímetros cúbicos, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a densidade da água é 1 quilograma por litro. Nós temos um curso na plataforma que é gratuito, chamado Curso de Física Básica. Nesse curso, eu mostro todas as transformações de unidades, o que você precisa para construir um alicerce bem sólido e aí sim se desenvolver num curso de física. E lá eu mostro que 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 quilograma por litro. Então, se a gente tem 1 litro de água, a gente tem em massa 1 quilo de água. Só que tem um detalhe, eu não posso utilizar a massa em quilos, sabe por quê? Porque o calor específico que ele me deu ó, está em joule por grama grau Celsius. Então eu vou ter que transformar para gramas. Então, como 1 quilo tem 1000 gramas, que é o mesmo que 10 a terceira, então eu vou deixar assim na forma de potência de 10, beleza? Show!
Então, a massa de água que vai ser aquecida, 10 a terceira. O calor específico, 4,2. E a variação de temperatura, olha só, a água saiu de 20 e foi para 60 graus. Então, ela variou 40 graus. 40 graus é a mesma coisa que 4 vezes 10. Beleza, então fazendo essas continhas, nós vamos encontrar uma quantidade de calor sensível igual a 16,8 vezes 10 elevado à quarta joules. Só que note, a questão não quer a resposta em joules, ela quer a resposta em calorias. Só que aqui no finzinho do item ele diz que uma caloria tem 4 joules. Então você pode fazer uma regra de 3 ou então fazer direto. Se você quer transformar de joules para calorias, então é só pegar esse valor e dividir por 4. Fazendo isso, nós vamos encontrar uma quantidade de calor em calorias igual a 4,2 vezes 10 elevado à quarta calorias. Então, esta é a resposta do primeiro item da questão discursiva. Vamos agora para o segundo item. Determine em watts a potência elétrica do aquecedor. Bom, como é que a gente faz para calcular a potência elétrica? Nós vimos, inclusive, em uma outra questão, que a potência é a energia sobre o tempo. No caso aqui, essa energia, já que toda a energia elétrica foi transformada em calor, a gente pode considerar que é a própria quantidade de energia na forma de calor, quantidade de calor sobre o tempo. Fechou. E daí a gente tem que a quantidade de calor nós já calculamos no item anterior, só que a gente vai ter que dar a resposta em joules, porque ele quer a potência em watts, e watts é joules por segundo, então vai ficar 16,8 vezes 10 à quarta sobre o tempo. Ele deu tempo em minutos. Eu não posso usar minutos, já que ele quer a potência em watts. Eu tenho que trabalhar em segundos. Então, como 8 minutos eu vou precisar transformar para segundos, então eu pego 8 minutos e multiplico por 60. Que aí eu já transformo para segundos. Bom, e aí, fazendo essa continha, nós vamos encontrar uma potência igual a 350 watts. Então, essa é a resposta da questão discursiva. Espero que você tenha gostado da nossa revisão NIT. Espero também que você possa ter sucesso e conquistar a tão sonhada aprovação. Um grande abraço e até a próxima.